Em algum momento da sua vida foram acontecendo várias coisas sucessivamente e você parou e pensou assim: meu Deus, parece que eu não tenho descanso. Parece que quando eu menos espero uma nova coisa acontece. Pois bem, assim que Davi estava nesse capítulo de 1 Samuel, capítulo 30. Imagine você que Davi, né, ele se posicionou para ir para a batalha junto com o rei Aquis. O rei Aquis falou para ele: ó, você vai ser minha guarda pessoal. Quando chegou lá, os outros príncipes dos filisteus ali olharam e falaram assim: não tem como. Que isso, Aquis? Você trouxe Davi, manda ele voltar. E aí Davi voltou, e Davi vem voltando com os seus soldados, quando de repente eles chegam em Ziclague e encontram lá tudo queimado, né? Não encontram suas mulheres, suas crianças. Imagina o sentimento de desespero, né? Aonde teriam ido, né? Aonde teria ido minha esposa, meus filhos? O que teria acontecido? Imagine o desespero. E eu sei que na vida da gente tem hora que parece que é assim, né? A gente se depara com situações que a gente fica desesperado, que a gente pensa: poxa, eu mal acabei de sair de uma, já tô entrando noutra. Então, assim, é bem complicado e só Deus mesmo para nos guardar, para nos fortalecer, para nos direcionar, porque se não for a graça redentora de Cristo Jesus, do nosso Deus, eu não sei o que seria de nós, né? Shalom, shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Eu quero compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu. Eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações, amém? Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai bondoso, Pai de amor, Pai de justiça, te glorificamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Espírito Santo, nos instrua à luz da tua palavra. Pai, eu declaro vida de Deus sobre esta vida. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor, ó Deus, que o Senhor nos instrua à luz da tua palavra, que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor, ó Pai, venha nos fortalecer, que o Senhor venha, Deus, e ali realize uma obra de poder e de milagres nas nossas vidas. Nós declaramos: em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Olha só, esse contexto é muito forte e eu quero que você, enquanto eu estiver lendo aqui, que você medite nesta palavra e que você entenda, né? Agora há pouco, antes de eu gravar, eu estava me arrumando e ouvindo, né, a leitura do capítulo na voz do Cid Moreira. E ali Deus já foi ministrando meu coração, né? Eu tenho feito isso, antigamente eu ouvia muito ali, Jesus é a Bíblia, ou Reavivados pela Palavra, mas o Espírito Santo, ele tem me instruído a ouvir a leitura do capítulo antes de gravar, né? E tem sido muito bom. Eu tenho feito isso já de uns 2, 3 meses para cá e tem sido enriquecedor para minha vida. Então, ouça essa leitura e deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Olha só. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague no 3º dia, os amalequitas haviam atacado Nequebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclague. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres, homens, adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As 2 mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, e a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado,
Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor Deus, seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento, nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Calebe, e incendiamos toda a cidade de Ziclac. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos de todas as filhas de seus soldados e todos os objetos que fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado, e exclamavam: este é o desejo de Davi. Então Davi foi ao encontro de 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi o saudou. Mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram: visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhes deve ser entregue, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com o que estáis desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente. Davi fez deste princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclac, enviou parte do despojo de guerra como presente aos anciões de Judá
seus amigos segundo as suas cidades, com esta mensagem: aqui vai um presente para vós, do que foi tomado dos inimigos de Javé, aos de Betel, aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades dos Jeramelitas e aos das cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Corazã e aos de Atasse, e aos de Hebron e aos de todos os lugares que Davi e os que seguiam costumavam pousar. Olha só que contexto forte que nos leva a refletir, né? Entenda bem, Davi, ele ficou ali, né, arrasado. Assim como seus homens, ele também sentiu aquilo que tinha acontecido. Ora, como não? Ele sentiu profunda dor, né, pelo que estava acontecendo. E ele consultou o Senhor. E o Senhor, ele nos ajuda. E ele coloca no nosso caminho as pessoas certas, ele nos mostra, né, que direção tomar, e foi isso que ele fez. Davi tomou a direção ali, né, correta, encontrou um homem que os ajudou, e tudo seguiu, né, de maneira que eles conseguiram achar ali as suas esposas, os seus filhos, e ainda tiveram ali os despojos, e tudo correu bem, porque estavam debaixo da direção do Senhor. Então, assim, no meio do caminho, as situações vão acontecer para nos desesperar, para nos paralisar, para nos amedrontar, né? Você acha? Imagine, né, aqueles homens que caminhavam com Davi, de repente querendo apedrejá-lo, sabe? E é terrível isso, é terrível você viver uma situação onde aqueles que estão com você se voltam contra você. E eu imagino que tamanha foi a angústia e a agonia de Davi. Mas ele ouviu a voz do Senhor e recuperou, né, ali as suas mulheres, os seus filhos, os bens. Então eu falo para você, vão existir momentos que o nosso coração se angustia, que a gente parece que se desespera. Poxa, vai ser isso, né? Eu falo para você que eu assumi a gestão de uma escola e tenho vivido experiências assim maravilhosas, fantásticas lá. Muitas têm sido as adversidades, né? No começo desse ano, no dia 6 de fevereiro, né, a escola estava completando 21 anos, veio uma chuva muito forte e ali pedaços do telhado principal, da telha principal foram caindo, e foi uma cena de filme. Eu ali fui, né, ali passando pelas salas e pedindo para as pessoas ficarem com as crianças na sala, porque a sala tem laje, é sala desse lado e sala desse lado com laje. Mas aqui no meio tem esse teto, né, de telha mais alto. E foi uma cena assim muito difícil. E eu ouvi, né, que pessoas falaram, teve uma pessoa específica, né, do grupo, que falou que passou o dia ali, né, desejando mal pra mim. E aquilo aconteceu, porque as trevas, gente, não dá com a luz, né? Quando você chega e a luz de Cristo está sobre a sua vida, vai incomodar. Então eu vivi uma situação ali bem complicada, e para honra e glória do Senhor, a gente já, né, arrumou o telhado. Não foi feito ali algo que eu sonhei, que eu gostaria, que seria tirar todo o telhado e colocar um telhado novo. Foi feita uma operação ali tapa-buraco, mas louvado seja Deus, a gente está tocando o barco e a gente conseguiu ali mudar um pouco o ambiente. Mas eu estive em lugares, né, eu fui num podcast, algumas pessoas viram o podcast no canal da Camila Tavolazzi, tem lá o podcast, né, eu contando um pouquinho do meu testemunho. E ali eu pedi, né, para empresários que estivessem assistindo, e a Camila Tavolazzi, ela é irmã do Piero Tavolazzi, que eles têm ali um leque, né, de empresários que convivem com eles. E eu não tive uma pessoa do grupo deles que entrou em contato comigo para falar assim: olha, a escola tá precisando de televisão, né? Eu tenho uma televisão usada na minha casa que eu não tô usando, eu vou doar. Eu não tive isso, né? Assim, eu estranhei isso para mim, porque eu achei que eu tive um sonho, como se tivesse, sabe quando você tem assim, você tá sonhando acordada,
E um dia eu estava na escola e eu vi como se tivesse chegando um caminhão com algumas televisões para salas. E eu acreditei naquilo no meu coração e eu creio que ainda pode acontecer. Aí você fala assim, mas Ana, o que é uma televisão para uma creche? Isso é necessidade? A gente tem umas salas, né, que estão ali com bastante criança. Então, entre uma troca de professor e outro, a hora que eles estão ali se organizando para ir embora, a televisão é um recurso que vai ajudar a manter a ordem. As crianças não vão ficar alienada, né, na tela, porque a gente tem que tirar as crianças das telas, né? É esse que é o intuito na escola, trazer as crianças para o contexto social e tirar elas da tela, né? Só que as crianças não assistem tela assim de televisão em casa, é difícil. A maioria das crianças estão alienadas, que nem os adultos, ao celular, à tela do celular. Então, até essa questão deles compartilharem uma tela em comum, isso também entra, né, no contexto ali da interação social, e enfim. Então, assim, eu penso que cada um tem as suas guerras, né? Cada um tem as suas batalhas. Talvez hoje existem pessoas, tem uma mulher da igreja, um jovem, né, que é conhecido de uma das pessoas que caminham conosco ali. E o menino, ele tomou soda cáustica. E ali nós estamos orando pelo menino Gabriel, para que o Senhor venha, né, restituir ele, né, os órgãos, tudo certinho por dentro, para que ele tenha uma vida sadia e para que ele possa, né, superar isso. Então, existem N situações. Enquanto talvez eu estou lutando por uma questão na escola, com a minha equipe hoje, para poder ali trazer o melhor para minhas crianças, talvez você está lutando, né, com o seu esposo, talvez você está lutando não com ele, né, contra ele, talvez está lutando por ele, para que a vida dele seja alcançada. Talvez é um filho, né, que está passando por uma situação. Então, todo mundo tem suas lutas, a gente não pode banalizar a luta do outro, né? Você acha, do mesmo jeito que aqueles homens tinham perdido suas esposas, seus filhos, seus bens, Davi também. Então, eu penso que alguns momentos parece que falta um pouco aquela resiliência com o outro. Ele também está sofrendo, né? Não é só olhar a minha dor, não é só olhar a sua dor. Precisamos olhar também a dor do outro e sermos mais compreensivos. Talvez você quer que as pessoas sejam compreensivas com a sua dor, mas talvez você não tenha sido compreensiva, né, compreensivo com a dor do outro. Então isso é algo para se pensar. Poxa, eu quero que sejam compreensivos comigo, mas eu tenho sido compreensivo, né? Tenho compreendido a dor do outro? Então é algo para a gente pensar e refletir. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai de amor, de bondade, de justiça, te glorificamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer neste dia, que o Senhor nos livre do homem mau e sanguinário, nos livra, Senhor, dos desejos desenfreados do nosso coração. Livra-nos, ó Pai, tudo aquilo que nos paralisa, que nos aprisiona. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos com fé, com ousadia. Espírito Santo, se conosco, é o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Shalom.